Olá, eu sou Esther Pinto, então, trabalho com orientação de carreira, principalmente para maturidade, pós-aposentadoria, transição de carreira. E hoje nós temos aqui a doutora Ivete, vou ler a apresentação dela, mas doutora Ivete da Rocha é especializada em harmonização facial e estética avançada, com ênfase em procedimentos minimamente invasivos, e isto tudo a doutora Ivete seguiu pós a aposentadoria, né? E assim, nosso convite para a doutora Ivete é em função de podermos mostrar o quanto é possível a gente mudar, seja em qualquer época da vida. Basta que a gente busque nosso autoconhecimento, trabalhe nossos processos de decisão, tenhamos foco naquilo que almejamos e sempre, né? Sempre em busca do conhecimento. Isso é o mais importante, né? O mundo muda e precisamos estar adequadas a essas mudanças, ok? Doutora Ivete, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar meu convite. Vou pedir que tu te apresente um pouquinho para nós, então, conte um pouquinho da tua história pós-aposentadoria. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, contando um pouquinho da minha história, né? Como é que foi esse processo de trabalhar em harmonização facial após a minha aposentadoria? Durante 30 anos eu trabalhei como farmacêutica bioquímica, trabalhando em laboratório de análises clínicas, e os 20 anos eu fui funcionária pública também de um laboratório de pesquisa, onde também trabalhava com análise clínica. Então, esse desejo de trabalhar com estética surgiu nos últimos anos. Por quê? Porque durante toda a minha vida eu estudei, fiz mestrado, mesmo trabalhando como funcionária pública num laboratório de pesquisa, isso me proporcionou a oportunidade, eu nunca fui de perder essas oportunidades, de fazer mestrado, de fazer doutorado, trabalhar na área de pesquisa e por último, até ter uma experiência de ser professora universitária na faculdade. Bom, foi aí que eu decidi que eu mudaria o rumo da minha carreira depois que me aposentasse. Eu realmente trabalhava no sistema público, mas o sistema público era muito engessado. E o fato de eu ir para uma faculdade, que esse era o meu plano de trabalhar como professora também, acabaria me engessando novamente. E isso foi um trabalho de autoconhecimento, de saber do que realmente eu gostava de fazer, da maneira como eu queria me posicionar nesse mundo e me tornar uma pessoa mais feliz e realizada. Então, foi aí que surgiu então a ideia de fazer uma pós-graduação, mesmo antes de estar aposentada, uma pós-graduação em estética. E quando me aposentei, eu não tive dúvida, muito até antes de eu me aposentar, o último ano, eu já comecei a abrir um consultório em parceria com outros colegas, o que me fazia sair do sistema público e no último horário, no final da tarde, já trabalhando no consultório com estética avançada. Desde então, eu não tive a dúvida. Me aposentei e comecei a fazer cada vez mais cursos de especialização, cursos livres de aperfeiçoamento em todas as áreas. Mais alguma que eu poderia falar? Bom, vou seguir então contando, né? Aí eu fiz cursos livres dentro da área de harmonização, que seriam cada curso preenchimento, por exemplo, avançado, facial de procedimentos minimamente invasivos, como preenchimento de lábio, como preenchimento de sulco nasogeniano, como preenche. Isso entrava no ramo da harmonização facial. Posteriormente, eu ainda me especializei em colocação de fios, fios de PDO, que são fios totalmente bioabsorvíveis e biocompatíveis. Todos esses procedimentos que eu faço são procedimentos que têm tempo de durabilidade limitado, não são procedimentos permanentes, mas todos baseados em segurança, com produtos liberados pela Anvisa. E assim eu entrei no mundo novo, né? Indo a congressos, eu fiz 2 cursos no exterior de aperfeiçoamento. Por quê?
contar para vocês. Eu, como farmacêutica, num primeiro momento, eu não teria o conhecimento suficiente em anatomia, porque quando nós realizamos a graduação em farmácia, a gente não tem esse conhecimento de anatomia morfológica. Apesar de eu ter feito meu mestrado, meu doutorado em patologia, em doenças, mas eu me faltava esse conhecimento morfológico de cadáveres, propriamente dito. E como no Brasil não existe cursos específicos de estudo para cadáver, a não ser dentro do curso de medicina, eu fui fazer esse curso no exterior. Fiz o curso em Miami, no Mark Instituto, que é um curso especialista em cadáveres frescos, voltado para a harmonização, voltado para o estudo da face, de todas as estruturas morfológicas. Depois fui fazer o mesmo curso em Portugal também, que também foi um curso de anatomia facial, com ênfase em harmonização facial. E tudo isso, então, me trouxe esse conhecimento e, principalmente, essa segurança para realizar o que eu realizo hoje. Então, essa é uma história resumida do que hoje eu estou fazendo. Bom, num primeiro momento, tudo isso foi muito interessante, né? Mas aquela veia de professora, de ensinar, de querer ajudar outras pessoas, me fez, então, montar alguns cursos livres nessa área e começar, então, a ministrar cursos livres na área da harmonização. Então, agora, justamente por causa da pandemia, que a gente teve que praticamente fechar a clínica, foi um momento assim que eu comecei a amadurecer mais esse projeto na formação de um instituto de harmonização facial, e aí eu comecei a pensar também em outros colegas que estariam na mesma situação, começando na área de harmonização facial, e comecei a fazer algumas parcerias para que hoje em dia, a gente, assim, ter bons parceiros de trabalho também é um dos fatores importantes para o teu crescimento profissional, porque nós vivemos num mundo e a gente sabe que ninguém vive sozinho, né? A gente realmente não consegue fazer tudo, o dia tem apenas aí 10 horas de produtividade mesmo, porque as outras horas você precisa de descansar, então realmente é muito importante que você estabeleça algumas parcerias. Maravilha, Ivete. Eu acho que essa tua história, ela demonstra, assim, para nós que estamos trabalhando com esses processos, né? A gente sabe que a faixa, né? A faixa etária aumentou muito, né? Nós temos um número de pessoas maduras muito grandes e cada vez com mais idade, né? Então, o velho de ontem, né? O maduro de ontem tinha 40, 50 anos. E hoje a gente está indo a 70, 80 anos tranquilamente, com muita força de vida, com muito gás, com muito a oferecer ainda para a sociedade e para o nosso bem-estar, né? Então, acho que a tua história demonstra bem isso, assim. Tu vem de um trabalho, de um serviço público, poderia estar em casa, né? Salão de beleza, enfim, não tem nada de errado nisso, né? Mas poderia estar curtindo sua aposentadoria de uma forma tranquila. Mas essa atividade, né, que é necessária para nos manter viva, nos manter com a força que nós temos hoje, eu acho que foi isso que tu buscou, né? E agora, com a pandemia também, tu não ficou parada e se lamentando porque a clínica tá com dificuldades, né, de paciente em função pela necessidade do isolamento. E foi buscar outras alternativas e foi buscar outros profissionais junto contigo, né? Então, assim, é o que eu tenho empregado hoje no meu trabalho, Beth. Não tem idade, não tem tempo. O tempo é a gente que faz, a hora é a gente que faz, né? Se a gente... Inclusive, Esther, eu tenho uma coisa mais positiva ainda para falar. O fato de eu ter tido êxito mais rapidamente foi justamente por ter tido essa experiência anterior.
de poder escolher coisas que eu tivesse mais segurança de que eu fosse acertar. Essa semana ainda eu recebi uma paciente que se sentiu muito frustrada, que trabalhou 30 anos numa área e agora ela viu tudo isso sendo desfeito pela pandemia. E ela disse que se arrepende de ter ficado esse tempo todo e ter esquecido dela própria. E eu disse para ela que não, que ela deveria agradecer esse período, porque é justamente esse período, e hoje eu tenho entendimento disso, que eu precisava passar por 20 anos de serviço público, não era o serviço que me realizava totalmente, mas que se hoje eu tenho essa experiência e essa bagagem para colocar em prática no meu dia a dia, foi porque eu passei isso. Então, e uma coisa que eu lembro muito na minha vida é que assim, ó, o Roberto Marinho começou a Rede Globo depois dos 55 anos. Isso é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. E a energia vem daquilo de fazer o que gosta. Então, muitas pessoas que se sentem cansadas aos 50, aos 60, aí é o momento de se autoconhecerem e buscarem algo para fazer que seja algo que te dê uma realização mais plena, porque aí a energia que você precisa para realizar essas tarefas, ela vem naturalmente. Claro. Porque todos esses anos, né, Ivete, de serviço público, isso é tua história. Foi isso que te deu, que te trouxe até aqui. Foi isso que, né, é o que tu tem para contar junto com o momento até então, né? É a tua história, são as tuas vivências. E se não fossem essas vivências, provavelmente tu não estaria nessa atividade que tu estás hoje, né? Então, como essa tua paciente, esse período dela de 30 anos, isso é a vivência dela, isso é a história dela, e é isso que ela tem que se apegar para se reinventar, para se realizar e buscar uma nova caminhada, seja ela qual for. Nem sempre as pessoas necessitam que essa nova caminhada seja remunerada, às vezes uma caminhada De realização de pessoal, né? realização pessoal, de serviço social, nós temos muitas opções, né? Basta que a gente consiga centrar de novo, né? O autoconhecimento, o objetivo claro, trabalhar nossas decisões. O processo de decisão é um processo muito difícil, né? Como o teu deve ter sido, assim, no momento, vou buscar um local, vou instalar minha clínica. Esses processos de decisões a gente precisa ter muito consciente e claro dentro do que a gente quer, porque senão a gente não vai à frente, né? Mas a gente pode começar pequenininho, né? Eu mesmo, quando comecei, eu comecei atendendo 2 vezes por semana, em horário reduzido, entende? E fazendo no teu dia a dia o melhor possível. Isso naturalmente virá o reconhecimento das pessoas, porque aquelas pessoas vão indicar o teu trabalho para outras, que virão outras e que virão outras, e de repente você vai estar com uma clientela total para a tua vida, e isso nessa atividade, mas também existem outros ramos de atividade que é possível se realizar e começar em qualquer etapa da vida, seja com 50, 60, 70, eu costumo dizer assim, ó, devagar e sempre, entende? Porque também eu vejo muitas pessoas se sucumbirem por tentar realizar horários muito escravos do trabalho, que acabam até prejudicando a sua saúde física e emocional por se dedicarem a uma única coisa na sua vida que seja o trabalho. Hoje eu acho que assim, justamente nessa fase de vida de 50 ou 60 anos, é a fase que a gente consegue equilibrar. E eu acho que isso é um fato muito importante nessa idade. A gente já tem essa consciência que a gente precisa um pouco de cada coisa. A gente precisa da família, a gente precisa do trabalho, a gente precisa do lazer e a gente também precisa se cuidar. Isso é o autocuidado. O autocuidado significa uma boa autoestima,
até mesmo com procedimentos estéticos, se durante a vida toda não conseguiu fazer esse trabalho, não conseguiu se cuidar, porque a gente sabe que o envelhecimento é causado muitas vezes pela falta de cuidado, cuidado com a alimentação, cuidado com o corpo e cuidado com a saúde. Então, a estética, a harmonização facial também é saúde dentro desses parâmetros. Nós não estamos falando aqui de superficialidade, nós estamos falando de autocuidado, de se olhar no espelho, de se sentir bem. E tem N estudos que as pessoas que têm uma autoestima saudável conseguem ser mais produtiva. E o que eu foco muito aqui no meu trabalho é autoestima, recuperar a autoestima das pessoas. E o meu papel aqui para recuperar a autoestima das pessoas é através de procedimentos estéticos. E é incrível como isso, a pessoa se sentir bem com a sua própria aparência, faz ela se tornar uma pessoa mais feliz e mais produtiva. E esse é o meu prêmio. Esse é o meu prêmio atualmente. Entende? Tá. Te agradeço muito mesmo, Ivete, ter aceitado o meu convite. Acho que é realmente um estímulo, né? Porque eu tenho pregado de que é possível sim, né? De que existe, não existe, não é mais o meu momento. Não, sempre é o nosso momento, né? Muito obrigada mesmo. E deixa teu recado aí para nós, aonde que a gente pode te encontrar, qual a rede social, enfim. Para mim é muito simples. No meu Instagram é doutora Ivete da Rocha. Só colocar isso aí, você pode encontrar ali o meu telefone. Qualquer dúvida que tiver, é só mandar um direct, eu estarei respondendo no devido tempo. Estou sempre, trabalho muito com a rede social, hoje um pouco menos do que no início, porque no início a maneira com que eu poderia me apresentar e me colocar profissionalmente era a rede social. Hoje eu já tenho bastante indicações, então não há, as pessoas já me conhecem por ouvir falar de outras pessoas, mas assim ainda uso muito a rede social. É só lá me procurar, doutora Ivete da Rocha. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre isso, porque isso também é o meu trabalho. Tá bom? Muito obrigada, Esther. Foi um prazer imenso falar contigo. Estamos juntas, então. Obrigada.